Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o podcast do Coach. Muito felizes em ter vocês aqui com a gente em mais um programa. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Temos uma convidada muito maravilhosa que eu já vou apresentar. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer você que está aqui e que tem nos acompanhado nesses podcasts, que a gente está fazendo aos poucos para trazer todas as informações de forma intensa, profunda, com assuntos muito relevantes. E só é possível esse podcast porque nós temos o apoio do Grupo Zelo, que tem, abraçado essa causa com tanta força. O Grupo Zelo, ele entrou na nossa vida em 2017, quando a gente percebeu que existia uma lacuna ali, da morte até o funeral, o enterro, o velório, tudo aquilo ficava muito desassistido, as famílias sofriam ainda mais nesse processo. Foi então que o Grupo Zelo entrou de forma muito carinhosa, muito gentil, e começou a fazer esses acolhimentos de forma humanizada e respeitosa. Essa parceria nasceu espontaneamente, mas foi uma parceria de peso, porque quando eles entram para fazer esses ajustes, a gente percebe que dali nós teríamos mais chances de acolher essas famílias adequadamente. Então, é um grupo forte aqui em Minas Gerais, mas que está em 14 estados, e também no Distrito Federal. Tem crescido muito. Então, muito obrigada, Grupo Zelo, por estar aqui com a gente, nos acompanhando nesse processo e cuidando dessas famílias com tanta dignidade. Então, vou apresentar a nossa convidada agora, que foi minha professora. Nem vou contar a data, viu, gente? Mas eu posso dizer que ainda foi na década de 90. O nome dela é Gláucia Tavares, psicóloga clínica, especialista em luto, mestre na saúde da mulher, pela UFMG. Tem 2 livros que eu vou deixar ela contar. E um caminho lindo, uma trajetória maravilhosa. Eu escutei falar de luto ainda na sala de aula, mas não porque a gente estava estudando sobre o assunto, mas porque ela havia vivido uma perda, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje do olhar dela na sala de aula, segurando aquela sala cheia. Na época a gente devia ter uns 40, 50 alunos na sala, e eu lembro ela ali, em pé, vivendo toda a dor dela, mas olhando, eu vou até emocionar, para a gente assim, com firmeza. Gláucia, é um prazer ter você aqui. É de emocionar mesmo, é de arrepiar e retomar aí esse tempo. Primeiro, essa é uma marca, né, Dani? Gosto de brincar com as palavrinhas. E sempre digo que nós temos 2 atitudes. Podemos zelar, e ao Grupo Zelo, mas a gente pode lesar, né? Adorei o trocadilho.
E a proposta é que a gente, de fato, zele. E quando você relata e relembra esse tema, eu costumo dizer que ali, de fato, há 25 anos, nós introduzimos uma mudança paradigmática, especialmente na vida do psicoterapeuta, né, para compreender a ciência, a objetividade, a neutralidade. E, de fato, ter havido a perda da minha filha, né, filha que estava também, tinha acabado de entrar para a universidade, que estava ali, a primeira turma de jornalismo, e a gente acompanhando, e a alegria de irmos juntas, eu dando aula e ela aluna, né? E isso durou, então, de fevereiro até abril. Né? Foi muito pouco tempo nessa história, e essa retomada ao trabalho, eu acho que é curioso isso, porque ainda hoje, a licença pela perda tanto da descendência quanto da ascendência, do ponto de vista trabalhista, são 3 dias e chama licença de nojo. Né? Chama. É o nome técnico para o afastamento desses 3 dias, e ao final de 3 dias você já está apta, né, para retomar a atividade e entregar. Né? Felizmente, a acolhida em sala de aula e essa história onde, de fato, o que eu estava vivendo era intenso para fazer de conta que não tinha problema. Né? E fui aprendendo, Dani, de perceber que muito mais do que na psicologia, que a gente tanto valida a questão da subjetividade, e uma subjetividade muitas vezes sem objetividade, que a gente trabalha intersubjetividades. E fui entendendo que poder digerir, compartilhar, estar ali inteira, não era desviar da minha função pedagógica, didática, mas poder também ser um modelo, ser uma inspiração, para dizer que ninguém está imune às vicissitudes e às questões da vida. Né? E naquele momento, de fato, eu representava ali. Né? Representava não só em sala de aula, como também nos atendimentos clínicos, porque houve, naturalmente, ali um afastamento meu dos atendimentos às pessoas, eu como terapeuta de família. Quanto tempo você ficou afastado? Uma semana. Uma semana. Quando a minha secretária primeiro comunicou o afastamento e comunicou o motivo do afastamento, e uma semana depois ela comunicou o meu retorno, foi algo também muito peculiar, porque muitas pessoas naquele momento não se sentiram à vontade para retornar. Porque não sabiam como lidar com a sua dor. Exato. Olha exato. Que interessante. E outras diziam, se ela está dizendo, e eu de novo me emociono, arrepio, está dizendo que está em condições, pode marcar. Então não foi uma volta como se nada tivesse acontecido. Claro que muitas coisas mudaram. Né? Mas de onde você arrumou força para voltar? Você sentiu que o trabalho ia te impulsionar? Eu acredito que sim, essa era a história. Né? E assim... não era negar, óbvio que eu não estava negando, mas estava compondo a minha vida dentro do que me compia. Né? E aí, passados hoje, quando você se lembra, né, de sala de aula, esse ano eu completei 46 anos de formado. 46. Né? 46. Formou com 12, tá, gente? Escuto muitas vezes de pessoas, nossa, Glaucia, os advérbios são muito interessantes. Trabalha ainda, né? E escuto colegas dizendo, nossa, graças a Deus eu já parei, eu já aposentei. E eu fico escutando e dizendo, graças a Deus para as pessoas que você atendia. Porque se está tão aliviada de ter parado, realmente não devia, estava graças a Deus. Né? E percebo, e foi uma constatação, que, de fato, esse trabalho ele também me compõe. Ele também me recarrega. Não era algo, e era algo que, de fato, abriu essa questão do trabalho com os lutos, mas eu já tinha atendido na clínica outras pessoas, e evidentemente que as perdas nos compõem em perdas diversas. Né? E o que, naquele momento, Dani, para mim, passou a ser um fio condutor, era coerência. Aquilo que eu me orientava para acompanhar pessoas, e daquela fonte que eu bebi, eu também bebi para mim.
E ia percebendo isso. A história não é afastar a dor, mas pelo contrário, é acolher a dor, é integrar essa dor e ir dimensionando. E aí foi muito interessante, porque, de fato, o retorno à atividade didática foi integral. Eu tinha que voltar e eu tinha atividades, eu tinha coisas a prestar, né? Eu tinha uma ligação trabalhista, né? No trabalho, na clínica, o fato realmente de ter sido um retorno gradual, não definido por mim, mas pelas próprias pessoas, também me organizou. E muito curioso, e uso como metáfora, porque eu atendendo várias famílias naquele momento. E todas as famílias que eu estava atendendo, quando houve o comunicado que eu estaria retornando, nenhuma delas quis voltar. E eu entendi mais ou menos assim. Você contrata um engenheiro para construir sua casa. E a casa do engenheiro caiu. Né? Então, houve um tempo. É claro que a gente tem que arrumar fantasias catastróficas, né? Porque se o retorno foi gradual, houve uma diminuição do número de pessoas e, naturalmente, uma diminuição também de renda. Poxa, e agora? Né? Mas, felizmente, as coisas se organizam. Né? Mas isso te levou a enxergar um monte de coisas diferentes, assim, como as pessoas não estão preparadas, como que isso ia impactar nessa coisa o engenheiro e a casa do engenheiro caiu, ou seja, a casa do engenheiro não pode cair. Né? Essa falta de percepção mesmo da vida como ela é. Né? E isso deve ter trazido você a mergulhar profundamente nesse assunto, não? Sim. E até, para entender, a figura do terapeuta, que até então tem uma vida pessoal tão preservada, e no momento de um evento dessa monta, isso fica escancarado. Exposto. É impossível. Né? E a sensação era de exposição. E uma exposição em que? Né? Passei a estudar, passei a me dedicar, e quando realmente eu decidi escrever o primeiro livro, Do Luto à Luta. Do Luto à Luta, a exposição era um pouco maior, porque agora eu não só era uma constatação que falava, mas que também estava registrando. Né? E a data de lançamento desse livro tinha a ver com a FUMEC e com a escola, porque era a minha maneira de estar homenageando a turma, que seria a formatura da minha filha, que acabou denominando a turma como Camille Tavares, como homenagem a ela. E eu quis, então, oferecer a eles o livro no dia da colação de grau. Então, o lançamento foi feito assim. Não sabia. Foi essa homenagem. Que ano que era isso? Foi isso? 2001. 2001. 2001. Então, do Luto à Luta foi lançado na formatura da Camille. Foi na formatura, foi. Olha, foi a formatura da primeira turma do curso de jornalismo. Quantos anos a Camille tinha quando ela... Faleceu 18 anos. 18 anos, ela isso que eu me lembro. 18 anos. Então, essa é uma caminhada longa, né? Agora, então, completaram 25 anos. Então, várias questões. Se 3 anos depois houve, de fato, o lançamento do primeiro livro, que foi do Luto à Luta, 6 meses depois... e como forma, porque nesses 6 primeiros meses, felizmente, tanto meu marido, quanto eu, quanto a minha filha mais velha, e que acabou recebendo aí o nome de sobrevivente, né, à morte da irmã, né, recebemos muito apoio social, as pessoas, mas a tendência, com o passar do tempo, vinham recomendações. Não vai mudar de casa? Não vai viajar, né? É como se essas questões, né, organizassem, né? E, então, aos 6 meses, e interessante porque eram 6 meses que se aproximavam, então, do Natal, que era outubro de 1998. E essa era a minha questão. Como é que passa Natal sem filho? Como? Como é que é isso? Né? Como é que é passar Natal sem filho, né? E o Natal acabou me inspirando várias coisas. Por quê? Como era uma data que sempre, para nós, teve essa marca de reunião de família, nós já tínhamos passado, porque ela faleceu em abril. Então, o primeiro Dia das Mães já tinha rolado, mas o meu cartão de Dia das Mães e presente já estava comprado por ela. Então, era ali alguma coisa, né? Você recebeu isso da mão dos... Estava lá, eu achei, né? Já estava para eu achar, né?
esse era o jeito da minha filhota, que as coisas eram assim, né? Mas o Natal, e então, eu propus ao meu marido, olha, está na hora da gente buscar a nossa turma, até porque a nossa turma não tem nome em língua alguma, né? Fica-se viúvo, fica-se órfão, perder filho, você não tem nome. Inominável. Né? Não. E naquela época, 25 anos, ainda era comum telegrama. E eu recebi inúmeros. Não tem dor maior do que essa. Então, ali você está cravado, crava mais um pouco, né? Bom, e a história, então, do outubro e dos natais. E aí foi muito interessante, Dani, porque se eram reuniões que eu estava antecipando o Natal, porque foram várias, eu comecei a chamar de reuniões pré-natais. E se eram reuniões pré-natais, nós estávamos grávidos do quê? Do espírito crístico. Oh, que lindo. E eu fui tomando antipatia de Papai Noel. E fui entendendo, né, as deturpações e fui ficando muito ligada à Sagrada Família e ao presépio. E meu marido, como neonatologista, eu me dei conta que na nossa casa não tinha um menino Jesus. Falei, como? Né? Então foram algumas mudanças. E isso não só nos encaminhou para fazermos reuniões pré-natais com a família, com os amigos, com os colegas da Camille, que estavam todos impactados. E todos impactados, e assim, você teve que, né, acolher esse bando, porque são jovens, né? Claro. Início da juventude ali, uma juventude madura. Mas não só tive que acolher, como eles também. Então era um encontro em que a gente se reabastecia e foi muito emocionante, especialmente os colegas dela, que uma das colegas estava noiva de um alemão que não falava nada de português. E ele foi, participou, e a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente se lembrou, a reunião foi inteira. Uhum. Ao final, esse alemão me deu um abraço, que foi um dos toques e uma das formas, né? E somos seres de linguagem que ele recebeu, e eu também, né? Bom, além desses encontros sociais, também organizamos e falamos, vamos achar a nossa turma, e a nossa turma, então, são pais enlutados. Pais enlutados. Então, convocamos em outubro de 1998 a primeira reunião de pais enlutados. E éramos 12. Dos 12, 5 eram da minha família, entre tios e primos. Falei, gente, isso é maldição? Isso é praga? Que coisa, né? E é incrível isso, né, Dani? Porque é só a gente estar ligado a um tema que ele aparece. Né? É porque isso é imã, né? As pessoas se... Desses 12, nós éramos, meu marido e eu, os que tinham menos tempo, eram 6 meses. Tinham outros de anos, né? E eles se dispuseram a aceitar o convite. E especialmente do meu marido, eu recebi 4 palavrinhas que são inesquecíveis. Que ele disse, olha, eu não sei onde isso vai dar, mas eu estou com você. Que né? Vocês têm uma relação muito bonita, felizmente, né? Esse casamento ali... que você deu há quanto tempo de casado? 50. Vou fazer ano que vem 50 anos. Temos 55 de namoro. Então, eu gosto de namorar. Pra você ver, né? assim, E eu vejo vocês sempre juntos, assim, vocês são muito companheiros, né? É claro que diante das nossas dores, e a gente sim sempre foi muito companheiro, mas a minha dor perto da dor dele triplicava. E a dor dele também. Isso é muito interessante, né? Assim, a sua dor perto da dor dele triplicava e a dor dele também, você sente? Sim, sem dúvida. E a gente ali, então, de cara pela primeira vez, nós nos sentimos incompetentes para nós dois nos ampararmos, né? Isso foi 21 de abril de 1998, ano de Copa do Mundo. E o Brasil em festa. Eu falei, gente, não vai dar conta da gente ficar sozinho. E foi muito, porque realmente ali naquele momento não, né? E as nossas famílias se organizaram para a gente assistir jogos juntos, como forma de amparo. Tanto ele quanto eu somos caçulas nas nossas famílias e sempre fomos os apoios. Naquele momento, as nossas famílias também se abriram para aprender a nos receber. E um dos apoios fantásticos
foi da sobrinha neta do meu marido, filho dos padrinhos da Camille, minha filha que faleceu. Tinha mais ou menos a mesma idade? Não, 2 anos e meio essa criatura. Esta criatura, com 2 anos e meio, eu estava na casa dela, na casa dos pais, assistindo o jogo. Quando nós saímos, ela chegou até a varanda e assim, tia, você tá triste? Né? Como diz Guimarães Rosa, eu não falei palavra, mas, né? É. Ela falou, peraí. Perei aí. Ela foi lá dentro, eu estava já na portaria do prédio, eu estava, segundo andar, mais ou menos, baixinho. Ela foi lá dentro, daí a pouco ela volta, com uma necessaire. E assim, tia, 2 anos e meio. Impressionante. Leva isso com você. Quando o seu coração não estiver doendo, você me devolve. Ô, Dani, dentro disso tinha uma necessaire. Bonequinha descabeçada, cadeira com 3 pernas, cheia de patuá. Essa necessaire dormia debaixo do travesseiro dela. Era o apoio dela, era o objeto transacional. Uau. Que ela me emprestou. Você leva até seu coração não tá doendo. Depois você me devolve. O Dani, eu saí com aquele tesouro. Aqui, eu arrepio de novo. O medo daquilo perder. E você sabia da importância, né? E o que é poder dizer, eu estou com você. Né? Eu não fiquei ali lamentando. Provavelmente o brilho no olho não estava brilhando. Né? A linguagem estava ali e a gente sabe que a verbal, né, é a menos confiável, mas uma criança de 2 anos e meio consegue rapidamente sintonizar. Que coisa, né? Uma alma sensível ali, né? Presente. Com aquela pureza, presente, acho que essa é a palavra, presente. Né? E não só percebeu, quanto teve iniciativa de algo, e algo que eu acho que é sensacional, porque é poder se amparar sem se anular. Ela me ofereceu algo que para ela era de fato precioso. Dormia debaixo do travesseiro dela. Mas ela me colocou uma condição. Você vai me devolver. Ou seja, teu coração vai parar de doer em algum momento. E você trata de não me deixar desresguardado. Né? Então, acho que isso é algo que é muito bonito da gente entender. E aí, quando a gente se referiu lá às famílias que eu estava atendendo, que não de pronto não retornaram, porque muitas vezes a gente desaprende a ser simples e a tocar com aquilo que a gente sente, o sentimento do outro. Sim. Sem que a gente se anule. Né? Esse serzinho sábio com 2 anos e meio foi capaz de fazer isso. Ela percebeu, ela reconheceu, ela entendeu o que ela poderia, né? Se pensarmos hoje, ela poderia até perguntar, olha, eu tenho um patuá que para mim funciona, será que vale para você? Né? Claro que não houve essa sofisticação, mas ela me ofereceu algo, né? Mas me deu também esse limite, você me devolve. E te trouxe para um lugar, né, dessa sensibilidade de rever tudo que você estava sentindo. Você devolveu para ela? Claro. E aí é uma pergunta que eu recebo tanto, Glaucia, assim, desses pais enlutados. Você é feliz de novo? Olha, existe um verbo que eu vejo que ele é um desrespeito aos enlutados e a mim, a todos, que é o tal do superar. Eu já escutei isso. Nossa, Gláucia, isso que você passou, isso que você superou, verbo passado, acabou, deletou, cancela, tá? Bola pra frente, né? Fila que anda, tá? Né? Bom, então, ser feliz é uma decisão. E que não está dependente de alegria ou de tristeza. A vida dói. Né? A vida dói, gente. Olha essa frase. Guarda, escreve. Por outro lado, vejo que, especialmente diante das dores da vida, e no caso específico, né, dessa experiência de ter perdido minha filha caçula, 18 anos, que sai em um acidente de carro, cuja preocupação era 2 fios de cabelo fora do lugar, né? E recebo a notícia que ela tinha falecido, né? É um salto quântico. Né? Bom, diante disso, eu digo que é uma ré. Você vai para trás. É uma pancada que você... É claro. Por outro lado, gosto muito
em vez do verbo superar, que chega a ser ofensivo, todos os verbos que nós quisermos utilizar com a expressão, com o prefixo ré. Reerguer, reorganizar, redefinir, ressignificar. Existiu uma ré, existiu sim um marco, né? E é um marco que não passou. Esse marco é meu. E isso não é patologia. Hoje, nos lutos, trabalhamos muito o conceito de vínculos contínuos. Esse legado, essa disposição de amar, essa condição, ela está presente, né? E são várias etapas. Se a minha filha morreu com 18 anos, quando completaram 18 anos do falecimento dela, eu perdi de novo. Porque até então eu ainda tinha mais convívio do que a distância, né? Agora são 25 anos, né? São outras histórias. No meio disso nasce a minha neta, que hoje tem 13, e que é apresentada a uma tia que não viu, não conheceu, mas que ela diz. E que vive essa vive tia, essa né? história. E ela fala, ô vó, isso ela pequenininha, ela dizia, será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Cacá? Né? Vou até chorar. Pode chorar. Porque é bonito isso, né? É bonito isso. Então, acho que a tia Cacá nos trouxe. Antes de descer, né? Possivelmente ela... Como é que ela chama, a sua neta? É, Bárbara. A Bárbara conheceu a Camila lá. Pois é, né? Como é que foi esse encontro? O fato é que o tema morte e o tema luto é o que nos compõe, que não acabou. E vejo que isso, até para ela, Bárbara, é um aprendizado, sim, né? Evidentemente que, como avó, eu já havia pedido autorização à minha filha para levá-la nos rituais fúnebres, que eu dizia, olha, se não levar antes, é possível que o primeiro seja o meu. E é possível que seja mais traumático. É preferível conhecer, né? Demoramos 12 anos para ter essa autorização. Mas isso é lindo, porque isso até é bom para quem vai assistir, né? Porque as pessoas acham que é evitação, né? Esconder, não falar, muitas vezes alivia, preserva, mas isso não é verdade. Não. Que a morte, ela está no nosso contexto. E muitas vezes o que acontece é que a criança, de fato, ela é exposta, de modo geral, à morte dos avós. É verdade. Né? É verdade. E que as pessoas até que possam apoiá-la, não estar em condições disso. Então, ter a oportunidade de entender, visitar, entender esse ritual que não seja tão carregado de um aspecto tão emocional, que não é uma insensibilidade, uma indiferença. Pelo contrário, é conhecimento. E é conhecimento que esse é um destino. E aí, de novo, é minha neta me perguntando, então, em algum momento, ô vó, mas você vai morrer? Vou. Ô vó, mas por que você vai morrer? Ué, Bárbara, porque eu nasci. Foram 2 dias de reflexão. Depois de 2 dias ela veio. E aí eu acho isso fantástico. Porque o advérbio mudou. Porque até então a gente escuta ainda, né, Dani? As pessoas dizem, não, assim, se por acaso algum dia eu morresse. Né? Remotamente, pode ser que algum dia. Remotamente, quem ela, sabe? com 2 dias, chegou, vó, quando vou morrer, você mora comigo? E aí eu brinco, eu falo, eu tenho um combinado com o vô que quem vai morrer primeiro sou eu. Então você arruma com ele, né, essa combinação. E aí é claro que, né? Mas a questão é quando. Né? A questão é quando. E dentro disso, digo que isso não é morbidez. Isso é lucidez. Ótima fala. É isso mesmo. Entender a nossa finitude é qualificar a vida. Porque não resta dúvida, Dani, que as pessoas que têm mais aversão, não fala disso, coisa horrorosa, muda de assunto, o que é isso? Quem tem mais aversão a falar de dor, de morte, de luto, é uma boa bandeira que está vivendo muito mal. Está vivendo muito adiando. E digo nesse sentido que na vida, quem não sabe fazer luto, vive muito mal. Porque lutos, eles são diversos. Eu tive a ousadia de escrever um capítulo no livro que a Karina Fukimutsu, uma querida amiga, o livro chama Revés de um Parto, que ela convida 10 mães que perderam filhos. Esse livro foi lançado ano passado. Esse livro é maravilhoso.
e eu escrevo nele. E venho ousando a dizer, primeiro, luto não é rompimento de vínculo. Os vínculos são contínuos, não rompe, ele transforma, né? Temos aí o simbólico, tem essas coisas todas. Segundo, no nosso processo diário de vida, todas as vezes que a gente faz escolha, nós abrimos mão de algo para priorizar algo. O nome técnico disso é luto. Existem escolhas que são simplérrimas de fazer, outras nem tanto, né? Se você me disser, olha, Glaucia, nós estamos aqui conversando porque a gente hoje não tinha nada para fazer na vida, então a gente resolveu marcar esse encontro porque você estava à toa, eu estava à toa, né? Nós não abrimos mão de nada para estar aqui, né? Eu vou dizer para você, nossa, Dani, mas que miséria existencial, né? Só tinha essa opção, né? Qualquer coisa que é uma opção só é miséria. É miséria, né? É verdade. Por outro lado, esta negociação, esse caminho de ponderar, esse caminho de avaliar o que eu priorizo e o que eu renuncio, e essa é a consigna da nossa rede AP. Conta da Rede AP. Então, agora eu entendi como que ela surgiu. Foi uma coisa, né? Começou ali, foi meio familiar. Foram momentos diferentes, né? E a Rede AP, então, é exclusiva aí disso, os 12 casais, 5 da família, né? Mas a proposta realmente era reunir enlutados. E que nome? Já que a gente, quem perde filho não tem essa conotação, né? E voltando da FUMEC, um dia vieram as 3 letrinhas. AP, apoio, a perda irreparável, né? E aí ficou o AP 25 anos. Esse AP sugere apicultura, sugere o trabalho de uma colmeia. Colmeia virou um anagrama, que é a comunidade organizada levantando meios de expressar e inspirar alegria. Que bonito isso, Glaucia. Como poder... E aí quando você me pergunta, você é feliz? E eu digo, olha, alegria e tristeza nunca foram dissociadas. A alegria real, ela tem o tempero da tristeza, como a tristeza tem. Uma alegria sem tristeza, na verdade, ela é muito mais para mania. E uma tristeza sem alegria, ela é muito mais para depressão. Mas a alegria e tristeza que se complementam, ela é possível. E é possível, sim, no decorrer desse caminho, entender que pode ter gratidão. Claro que gostaríamos que o tempo fosse maior, mas foi o possível. Gratidão por esse período e por essa experiência e por todos os desdobramentos que isso trouxe, né? Então, o AP surgiu dessa maneira. AP, então, apicultura, a imagem da vida como uma abelha que nos aferroa, mas também tem o mel. E que traz vida e que povo, né? E que é a abelha que faz tudo, quase tudo. Né? Temos aí as funções da abelha e do mel. E o mel, o que é? É o movimento de elaboração de lutos. Uau. É o nosso mel. Né? E a partir daí fomos desdobrando. Até que, né? Iniciamos, então, na minha casa, Belo Horizonte, pais, exclusivamente pais que perderam filhos. No decorrer dessa jornada de 25 anos, existem viúvos, existem pessoas que perderam entes queridos e antes já da pandemia, já existiam profissionais de saúde que sim lutavam, porque perderam pessoas que eles também estavam acompanhando, né? No nosso segundo livro, que é o E a Vida Continua, o meu marido cunhou a expressão, ele como médico, neonatologista, e que também brincava muitas vezes que ele recebia o filho e entregava para a mãe. Então, ele que entrega, ele que cuida, né? E que existem crianças que falecem. E ele cunhou, então, o conceito de luto paralelo, que é o luto do profissional de saúde, né? Que, de novo, não é algo que é neutro. Ele também fica tocado, né? Sim, sim. E tivemos, então, antes da pandemia, já recebendo profissionais de saúde, e que com a pandemia isso expandiu. Então, a Rede AP, ela também começou, então, Belo Horizonte, depois outras unidades. Hoje temos várias unidades em Minas, fora do Brasil, né?
E na pandemia, fizemos, então, por 3 anos, reuniões online. Esse ano, 2023, retomamos reuniões presenciais e mantemos hoje uma unidade exclusivamente online, favorecendo pessoas até de fora do Brasil que possam participar. Viram, gente? E como é que as pessoas acham a RedeApp? Existe o nosso site, que é o www.redeapp.org.br, né? Existe o Instagram, existe o Face, né? Isso aí também a gente coloca Rede isso. App, né? E a gente tenta colocar isso na descrição, né? E como as coisas vão movimentando, né? Então hoje, e esse é um conceito até de família muito interessante, porque ele não se reduz à consanguinidade. Então, não recebemos só pessoas que perderam entes queridos por consanguinidades, mas por afinidade, não só profissionais, como amigos e tudo mais, né? E não fazemos distinção do tipo de perda, né? Desde as perdas perinatais, desde as perdas por suicídio, as perdas enlutados por morte de entes queridos. Já fomos solicitados a receber enlutados por perda de pets, que é uma perda significativa, mas que ali é a única restrição que a gente faz ao grupo de receber enlutados por pet, não por desqualificar a dor deles, mas por não constranger os outros que começam a querer estabelecer e comparar que dor que perdeu um cachorro nem compara com a dor de quem perdeu o filho. Vira um problema, né? Então achamos mais adequado não haver, então, mas o que não quer dizer, né? E fomos, especialmente um médico amigo, ele ligou uma ocasião, querendo indicar uma pessoa, eu vi que ele estava constrangido e ao final era isso, era um gato que tinha morrido. O gato era a família da pessoa. Era a família da pessoa. Entendeu? Então, não há discussão dessa dor, mas achamos mais adequados não incluir. E na história dos nomes, quando a RedeApp fez 18 anos e eu estava em Goiânia, abrindo a unidade Goiânia, ao final da apresentação, tinha uma jovem que eu falo lá, que era uma pirralha, estudante de psicologia, que levanta e fala, ô Glaucio, mas por que irreparável? Apoio à perda irreparável. E eu levei um socão, porque sabe aquelas coisas que já estão tão absorvidas? E eu fiquei patinando, não, porque assim, foi depois de 6 meses da morte da minha filha, não sei o que, não sei o que. E na época o evento estava sendo filmado por um técnico. E ao estilo nosso mineiro, ele estava com a câmera, ele arredou a câmera e falou, é muito simples, é só pôr entre parênteses. E o nosso nome mudou. Apoio à perda irreparável. Então, é um processo, é um caminho de reparação, de ressignificação, de relacionamento, de reorganização para algo que não termina, não acaba. Isso né? é muito importante dizer. Não termina e não acaba. O que não queira dizer que seja uma condenação a sofrimento desmedido. É um dor, renascimento, né? Dor é da vida, a vida dói. A vida Mas ela também, e de uma maneira complementar, e complementar à dor, é bem-estar. Onde é que a gente pode buscar bem-estar na dor? Se nós estamos aqui assentadas, é bom que o nosso corpo nos dê um sinalzinho de algum incômodo postural para a gente fazer correção. Porque se nós não fizermos correção e não reconhecemos essa dor física, nós vamos ficar entrevados. Vamos. Entendeu? Então, a dor ela é um sinal vital. Não é para a gente brigar com ela, não. Acolhe, reconhece, entende e busca caminhos de bem-estar. Né? Eu gosto muito do conceito da Cissy Saunders, quando ela traz a ideia da dor total, porque ela não é só física, ela não é só emocional, ela é espiritual, ela é social, ela é nossa. Ela é nossa. Ela é inteira, ela é por inteiro. Né? E aí, então, essa é a nossa RedeApp, então, atualizada, né? Com 25 anos, um quarto de século, né? De fato, mais de 9.000 famílias assistidas. Uau. Né? É um trabalho lindo. É um trabalho voluntário, né, Dani? E é um dos primeiros grupos, assim, tão sofisticados no Brasil, né? É o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. O primeiro, tá vendo, gente? Ela fundou o primeiro grupo a perdas. Hoje existem muitas opções, várias opções, mas foi o primeiro. Foi o primeiro. E na história de
está saindo, e era a questão, né? Assim, aquilo que a gente não sabe, a gente vai aprendendo fazendo, né? E vai aprendendo a fazer, né? Então, o fato realmente de existir a minha formação como psicóloga favoreceu esse convívio com receber as pessoas e fazer reuniões em grupo, sim, né? Mas isso não é uma condição, né? E por muito tempo foi até definido, né? E aí a gente conversando, e você pensou aí até da ABM Luto, né? Que é uma associação que eu sou afiliada e tenho o prazer, né? Associação Brasileira Multiprofissional de Luto, né? E que durante o biênio 2021 e 2023 eu fui a diretora científica, em que combinamos com o nosso 3º congresso, que aconteceu em julho desse ano, né? No Rio de Janeiro, que foi um evento muito bacana, com mais de 500 pessoas. Eu estive presente. Né? Então, assim, foi uma mobilização e a gente brincava que a gente, congresso de luto, nós temos que fazer luto, porque eram várias atividades simultâneas e tínhamos que fazer escolha o tempo inteiro, porque ninguém podia estar em todas o tempo inteiro, né? E terminada essa gestão, brinco muito e tenho honra de que a minha substituta na direção científica agora da ABM Luto é a professora Maria Helena Pereira Franco. Falei, uau! Fiquei bem, né? Que é uma referência naturalmente. Vocês duas, né, Glaucia? Vocês duas fazem um trabalho impressionante. A nível Brasil, assim, eu acho que vocês têm construído um caminho maravilhoso, de muita possibilidade. Eu estive agora nesse congresso em julho e eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, com a quantidade de... Né? Foi realmente um aprofundamento. Quantas salas, muitas salas. Várias atividades simultâneas. Foi muito rico. Impressionante. Né? E então, né, a ABM ela se mantém, e como fizemos de 2021 em 2023, de reuniões mensais, reuniões gratuitas, abertas, que são colocadas, né, pelo site da ABM Luto, as pessoas se inscrevem e têm a oportunidade realmente de participar de conversas e discussões muito legais, né? Então encerramos agora 2023, Lelê já assumiu aí essa coordenação científica e nesse período então, né, de 23 a 25 ela responderá, né, e eu me mantenho então na diretoria. Mas a coordenação científica, então, é dela, que é uma pessoa, de fato, de renome, de reconhecimento, não só nacional, como internacional. Né? Então, é muito legal perceber aí esse trabalho. Ela viveu algum luto? Teve perdas pessoais. Aí. Teve. Porque, assim, eu estou aqui pensando, né? É claro que eu costumo dizer que muitas vezes o nosso buraco vira nossa missão, né? Claro. E a partir da perda de Camille, tudo mudou na sua vida e eu acredito que você começou um trabalho muito significativo no Brasil. Então, olha como as perdas elas mudam a nossa direção, como elas trazem essa missão. E você agarrou isso e transformou, de alguma forma, a sua dor numa companheira maravilhosa e apoia tantas outras pessoas. Eu fico imaginando, assim, porque quando a gente está ali na lida com muitas outras famílias, eu, por exemplo, quando eu faço os meus grupos, eu me abasteço ali, né? Eu me refaço nos meus atendimentos. É uma troca realmente muito bonita. Então, eu imagino que nessa lida com outras famílias, isso deve ter te dado muita força vital. Vital para caminhar, né? Você vai colhendo quantas pessoas passaram por você. E eu imagino que nessa construção foi o que foi te dando fôlego para ir além e além e além. Então, são 25 anos que a Camille morreu, mas 25 anos de um trabalho tão maravilhoso. Então, é o que ela falou, né? Não tem alegria sem um bocado de tristeza, nem tristeza sem um bocado de alegria. Você transformou essas duas coisas num projeto. E nisso, quando eu digo da gratidão, né? A gratidão pelo convívio e a gratidão pelos desdobramentos. Eu me lembro que, uma ocasião, eu estava indo para uma reunião, e cheia de coisa, carregando um monte de coisa, virei para meu marido e falei assim, estou feliz. Eu quase que bati a mão na minha boca e falei, claro,
que eu daria tudo para essa reunião não existir. Óbvio. Mas ela Claro, existe. mas ela existe. Ela existe. É a realidade na sua esse frente. é o real, né? Isso está posto. Agora, diante disso, de fato, não é o fato, mas o que a gente faz com ele? Isso é uma escolha. E aí, quando falamos, né, e você pergunta, você é feliz? Né? E eu falo da felicidade não como uma escolha. É uma escolha que ela não depende das condições externas, porque elas vêm à nossa revelia. E entendo que realmente, como humanos, sou profissional, trabalho e tudo mais, mas isso realmente não blinda de termos vulnerabilidades. Né? Benembral abriu esse portal das vulnerabilidades e falo disso. Vulnerabilidades compartilhadas, nem para dizer, e muitas vezes escuto, né, Dani, pessoas, você sabe, né, isso que você passou, você sabe o que eu estou passando? Não sei. Cada um sabe da sua experiência. Agora, fico menos aflita para estar com. E eu gosto muito do estar com. Ao lado. Não é à frente, nem atrás, ao lado. E ao lado, vamos construindo, vamos integrando, vamos tecendo com muito cuidado. Essa colcha, né? A colcha, né? É tecer. Né? Eu gosto muito da imagem da tessitura, da rede app, né? De conexões, né? De ligar de fato. A grande questão que eu sempre falo e usei, né? O nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, no primeiro livro, quando ele fala que ausência não é falta. Né? Então, que a gente reconheça essa presença da ausência e essa ausência presente, que qualifique, e dentro disso avaliar como que a gente pode aprender a organizar, a saber pedir apoio, a reconhecer os nossos próprios apoios, porque tem dor, sim, é claro que dor, e não acabou. Não acabou. Né? Não acaba. Não acaba. É só um caminho mesmo. Né? É. Só um caminho. E nessa caminhada, você olha para trás assim, e percebe tudo que você viveu, tudo que você plantou, e olha para esse presente muito solidificado, né, de muita construção. E você falou uma frase para mim antes da gente começar, né? Que a dor é aquela que a gente sente. E eu acho que eu vou carregar essa frase agora, porque é isso, assim, é aquilo que eu estou sentindo agora, essa dor é desse tamanho e é isso que eu tenho para viver. A gente agora vai passar por vários momentos de festas, né? Final de ano, essa coisa toda que quinta-feira... Não vou pôr data porque eu não sei quando vai ao ar, mas a gente vai fazer um trabalho, né, com os pais enlutados desse filho que muitos nem chegaram a conhecer. Eu vou pegar esse gancho também para lembrar da frase que você falou sobre acolher os profissionais, que muitas vezes eles estão ali de frente para uma dor que também é deles, claro, né, num lugar de receber aquelas famílias. O seu marido mesmo faz esse trabalho, ele entrega o filho, né, e dizer que assim, isso tudo é para trazer informação, porque quando a gente está ali diante dos pais, muitas vezes que não chegaram a conhecer, eles ficam naquela culpa, naquela sensação de que não foram bem assistidos, que os profissionais podiam ter entregado. Então, esse trabalho é um manifesto, não é nem um ativismo, não. É um manifesto de acolhimento. Não só essas famílias, como também os profissionais. E eu percebo assim, que no seu caminho, por exemplo, instruir esses profissionais, assim como eu, né? Você me instruiu muitas vezes, eu fui buscar referência nas suas falas, eu fui te escutar, fui ler seus livros, para poder fazer um trabalho mais sólido, um trabalho, né? E eu fico pensando hoje em todos esses profissionais que estão aqui na área da saúde e que, principalmente no luto perinatal, que a gente sente que precisa ser em conjunto para a gente poder trazer isso para um lugar de mais humanização. E eu falo do encontro de amanhã, do Grupo Colcha, porque isso aparece demais ainda nos grupos. Esse buraco, né, da assistência,
a morte e a entrada no luto. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que a gente acolhe, como que a gente leva essas informações para os profissionais que estão ali na lida, num processo in loco, que vão dar a notícia, que vão fazer o parto, porque esse primeiro momento é muito importante. E aí, eu retomo lá o nosso encontro em sala de aula, Dani. Na formação do psicólogo não existia esse tema, não era falado, né? Com essa minha experiência, eu não estava dando aula do tema, mas eu estava trazendo uma experiência pessoal de uma situação e de uma passagem. E, a partir dali, algumas reflexões, né? Se a gente avalia, né, e nós, estamos nesse território, nessa fronteira das ciências humanas e da saúde, de modo geral, os profissionais de saúde ainda são formados tendo a morte como inimiga, como fracasso, né? Eu tive a oportunidade, realmente, de fazer o mestrado aqui na UFMG, na Faculdade de Medicina, e lá, durante o meu mestrado, foi oferecida pela primeira vez, eu fiz, então, a primeira turma da disciplina Dor e Morte na graduação, né, na pós-graduação. E foi um trabalho belíssimo, porque foi um trabalho do IEAT. IEAT é o Instituto de Estudos Transdisciplinares, né? E começo a entender realmente que o tema morte não é à toa que o IEAT, que é um Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, abraçou a disciplina Dor e Morte. Por quê? Porque quem é o responsável disciplinar por dor e morte? Qual é a profissão que é exclusiva, né? E eu brinco muitas vezes que são temas que são indisciplinados, porque não cabe numa formação profissional única. É verdade. Mas que não é tratado, não é falado, e muito pelo contrário, é temido, é colocado realmente como fracasso. Então, imagina na formação desses profissionais, quando essa morte surge, na hora de celebrar a vida que está chegando, e essa vida frustra, essas pessoas também, muitas vezes, vivem isso. E aí se protegem, muitas vezes, com uma indiferença, com uma blindagem. E não é à toa, a decorrência diz que é o burnout, que é exatamente essa história, ou a fadiga de compaixão. E nunca teve tanto, né? Não, né? Então, onde é que a gente pode começar realmente a sensibilizar, né? É partir dessas conversas, é introduzir isso, né? Esse tema, assim como eu estou dizendo, né? E demorou 10 anos para a minha filha me autorizar a levar minha neta a um ritual fúnebre, porque, de modo geral, a gente exclui, a gente renega, a gente denega, né? Se você quiser saber, né, Dani, aonde está o necrotério de qualquer hospital, eu te desafio. Não acha? Eu te mostro onde que ele está. É só procurar lixeira. Uau. Né? Chega no hospital, não fala em necrotério, não, porque não é assunto bom, mas pergunta, por favor, me leva na lixeira. Aí você vai achar do lado. Impressionante. Então, é claro que requer até por questões de higiene algumas questões, mas quando estamos trazendo essa humanização nos serviços funerários, quando estamos entendendo que isso não é um negócio apenas, é claro que tem aí uma empresa, mas tem uma forma de fazer. Sim, sim. Tem um jeito de acolher de pessoas que estão. Então, você percebe que é algo que vai, de novo, não é uma questão disciplinar, mas é um tema que merece que seja refletido, conversado, né? Existe um dispositivo que nasceu em Londres, que é um berço significativo, Colin Park está ali, né? Não sim, só sim. Né, dos lutos, como dos cuidados paliativos e tal, e nasceu ali. Um dispositivo que era um baralho, e esse baralho, então, foi trazido ao Brasil e foi adequado às nossas condições e se chama Cartas na Mesa. Sim. E eu amo esse instrumento e costumo brincar muitas vezes que é algo que poderia tanto ser conversado para domingo depois do doce, depois da sobremesa, põe as cartas na mesa, eu acho que o nome já é legal, né?
Não no sentido realmente de ser um terror, mas é algo que de fato é nosso. Isso nos compõe, né? É entender hoje a grande parte dos profissionais de saúde que nem sabe o que é DAV. Não tem noção do que é isso, né? E aí o que eu posso também dizer, né? Já tinha acompanhado na clínica os enlutados, trabalhei meu próprio luto, acompanhamos essas famílias, mas no dia que eu assentei para poder fazer o registro de como é que eu quero ser tratada, como eu não puder mais escolher, isso mudou. Enquanto a gente não trouxer isso, nossa, Glaucia, mas você quer morrer, meu bem? Não é questão de querer. Eu vou. Né? Ô, Glaucia, eu acho que eu vou morrer. Ô, bem, deixa eu te contar, você ainda tá achando? Né? Agora, nascemos para isso. Nascemos para isso. Quando você vai morrer, vovó? É uma incógnita. Por que você vai morrer, isso, vovó? Né? Porque eu nasci. Nascemos para isso. Agora, uma vez que essa condição é dada inegociável, eu posso sim trabalhar e fazer escolhas lúcidas enquanto eu puder escolher. Então, eu trago isso como reflexão, porque se a gente se esse tema não é refletido, trabalhado, se é colocado à parte da vida e nem toca, como que eu vou procurar e oferecer assistência? Sim, sim. Palavra que eu te disse e que de fato me sustenta, não somos perfeitos. Nas minhas orações diárias, eu rezo muito, para eu ser muito criativo, para eu errar um erro novo cada dia. Se eu conseguir errar um erro novo cada dia e aprender com ele, de preferência, olha, crescendo ficou de bom tamanho. Né? Tá evoluindo. Agora, já que não sou perfeita e adorei não ser perfeita, porque nem é que eu não adorei, é minha condição, olha, não sou nem perfeita e sou finita, sou mortal, tá bom? Eu, você e qualquer um que tiver um bocadinho de juízo para entender isso. Podemos ser coerentes. Podemos ser coerentes. E nessa coerência, é coerência com você, com os seus valores, com as suas posições e com a qualidade de relacionamento e de assistência que você oferece. Se isso ainda é um terror para você, como é que você vai ter tranquilidade para receber? Como que vai atuar nessa área? Não tem como. Não. Então, assim, mas às vezes os profissionais nem sabem disso. Então, é um desafio mesmo. Por isso que a gente tem falado tanto e eu sinto que você está nesse caminho também instruindo tantos, né? Essa coisa da ABM, tantas pessoas se interessando. Eu acho que eu nunca vi o luto com né, nesse caminho tão abrangente. A gente está vendo que está tomando proporções, né, grandes, e a gente espera que com esse podcast você, que é profissional da área da saúde, também se informe, que é um dos nossos objetivos aqui. Não é instruir apenas as famílias, mas que os profissionais também escutem e cheguem até eles. Infelizmente, tudo que dá para rir dá para chorar. Tudo que dá para rir dá para chorar. Não tem dúvida que 2020 foi um marco, pandemia. A palavra mais dita, segundo o Big Data, em 2020 foi luto. E hoje, de fato, eu acho que o tema merece, vale, mas tem aberrações. Infelizmente. Vem surgindo especialistas em luto e fazendo muita bobagem. Então, os extremos da polarização, né? Não fala isso. Nada e fala qualquer virou. coisa. E virou um mercado, porque isso acaba traduzindo em mercado. Enquanto as pessoas se arvorarem, aventurarem para um tipo de prática dessa, porque é um mercado interessante, olha, perdeu o sentido. E isso está rolando, né? Tá cheio de especialista aí de fim de semana ou de qualquer coisa. Né? Então, não é um trabalho que ele tem, eu acho que nesse sentido, né? A Rediap, a ABM Luto, criamos também a MG Psicoassociadas, que é exatamente a psicoeducação em saúde, que eu acho que é a base, né? Enquanto isso não for digerido, trabalhado, esse não é um tema que ele é cognitivo só, que ele é sentimento só, mas ele é integrado. Nós precisamos de estudar. O estudo só é suficiente? Não. Né? Então é aquilo que eu vivo. Olha, é integrar. Não é um ou outro, é as duas com coisas, outro, lá, né? E isso é um trabalho, é a experiência, né? Gosto muito quando a Cono chama, né? Então o trabalho do luto e tal, ele se organiza com o tempo.
tempo, experiência, quilometragem, caminho, sensibilidade, coerência, né? E caminhos por aí. Que lindo. Como que as pessoas te acham nas suas redes sociais? Como que elas compram seus livros? glauciatavares.psico é meu Instagram, meu Facebook. Tá, né? tudo lá. Tá tudo lá, tá bom? Então eu vou te agradecer, que bom que você cruzou meu caminho, lá em 1900 e que desde então, né, eu sempre te achei uma pessoa inspiradora, uma pessoa que, né, vocês viram uma aula o tempo inteiro, cada palavra que você fala, a gente tem que trazer um caderninho para ir anotando as palavras, mas é isso, um trabalho sólido, maravilhoso, inspirador. Eu te agradeço demais por ter tirado seu tempo, ter vindo aqui trazer uma palavra, né? Tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas. Muito obrigada, Glaucia. Priorizei estar aqui. Claro que eu renunciei, mas também priorizei porque vale. Que bom te ver. Que bom, Glaucia. Muito obrigada. Então, pessoal, compartilha, curte, manda para as pessoas que precisam ouvir. Né? Lembrando que a gente está aqui semanalmente, o podcast vai ao ar todas as quintas, 20 horas. E eu espero você para a gente trazer boas sementes, plantando essas sementes para que a gente possa, né, ter uma mudança aí em todos os aspectos relacionados ao luto. Obrigada. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.